Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo, mais um Semana da Palavra. E o Semana da Palavra de hoje é a pessoa a quem Deus perdoa. É feliz? Vamos acompanhar hoje. Pegue sua Bíblia, porque ela é de extrema importância nesse momento. E vamos lá. A gente primeiro vai ver o quê? O rei Davi pediu perdão a Deus, né? Então vamos ver mais, entender mais sobre. Vocês vão abrir Salmos 51, capítulo 51, versículo 1 ao 19. Está escrito assim: Compadeceste de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão da tua misericórdia. Apaga minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei limpo. Lave-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilos de alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances fora a tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livrai-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu oferecia. E não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Oh, glória a Deus. O que é que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, né? Esse clamor de pedir perdão do rei Davi a Deus. Ele está pedindo perdão por tudo o que ele fez, né? Nas guerras, as mortes, as coisas que ele vem fazendo. Ele vem pedindo perdão para Deus em tudo que ele fez e que ele, né, tem feito. Tem os feitos, né, dele aqui. Então ele está nos dizendo aqui que o Senhor não se agrada com os sacrifícios, e sim, sacrifício o quê? Nessa época, né, pegavam-se um animal e oferecia ao Senhor. Então era o sacrifício para o Senhor. E o Senhor, ele não via, né, agrado no sacrifício, nem tanto. Mas, e sim, no coração quebrantado. O que agrada ao Senhor é um coração quebrantado, uma pessoa, né, de espírito quebrantado, que se comove, que se rende aos pés do Senhor, né, que ali se derrama aos pés do Senhor. E é importante sim a pessoa pedir, né, entregar seja a sua culpa, como muitos falam, né? Você está assim pedindo perdão ao Senhor por culpa, né? Mas não, você está livrando, né, de você o pecado, aquilo que está dentro de você. Então você está botando para fora, né? Em forma de quê? De buscar arrependimento, pedir o perdão e fazer diferente. Então isso é muito, muito, muito importante para o Senhor. Glória a Deus. Deus perdoa completamente os nossos pecados? Vamos lá ver?
em Isaías 55, versículo 6 ao 7. Está escrito assim: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Oh, glória a Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque daqui a um tempo a gente não vai achar mais o Senhor. Então é bom que a gente tenha pressa, né, de buscá-lo, porque a gente sabe o que? Quando a gente busca, a gente encontra. Então é muito importante a gente saber disso, que enquanto a gente está achando, o Senhor está aí, né, nos ouvindo, e enquanto a gente está achando, e daqui a um tempo muito breve, a gente não vai encontrá-lo mais, não vai achar mais, como muitos já conhecem, né, porque os servos do Senhor serão arrebatados, né, e tudo mais, e virá a grande tribulação. Então busque o Senhor agora, neste momento, enquanto você pode encontrar, né? Você pode bater na porta do céu e o Senhor vai estar disposto a te ouvir, tá, meu irmão? E o ímpio abandone o seu caminho. Que o ímpio, aquele que faz as coisas erradas, né, que reveja o seu conceito, que busque um novo caminho, um caminho do Senhor, um caminho limpo, de verdade, né? Um caminho que nos traz muitas guerras, conflitos, porque a gente luta dia a dia com o inimigo. Mas a gente sabe que a gente será, né, que a gente, além da gente ter a presença do Senhor ali naquele momento de luta, de tribulação, de guerra, o Senhor ainda vai nos dar, aquele que permanecer firme, o Senhor ainda nos dá salvação, para honra e glória do Senhor. E o próximo então, Deus perdoa completamente? Sim, Ele nos perdoa completamente. Ele vai o quê? Ele é rico em perdoar, então Ele vai nos perdoar. Mas que a gente se arrependa verdadeiramente. Não é só de boca para fora, é daqui, do coração para fora, né? Do nosso íntimo. Então, o Senhor, Ele nos perdoa sim. Perdoemos sempre e sinceramente. Vamos ver mais sobre isso? Em Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35, vai estar escrito assim: então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Oh, glória a Deus. Por isso, o rei dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajuntar contas com os servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuíam, a que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu servo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até saldasse a dívida. Oh, glória a Deus. E aí? O que você acha? A gente deve perdoar quantas vezes? 7 vezes 7? O Senhor diz que a gente deve perdoar 7 vezes, 70 vezes 7. Então, o que acontece? A gente deve sim perdoar. A gente não deve guardar mágoa, rancor, ódio, porque o Senhor, Ele diz, né, que a gente seja limpo.
E assim como a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Então o que acontece? Um servo estava devendo o outro, né? E aí ele perdoou a dívida. Ele queria, mas porém ele perdoou a dívida. Quando, né, se arrependeu, pediu ali que perdoasse a dívida. E ele então perdoou e o deixou embora. Porém, aquele que foi perdoado chegou lá na frente, ele não perdoou a dívida do outro. E ele lançou na cadeia, na prisão, até saldar a dívida, até que fosse pago. O que acontece? Muitas das vezes a gente quer, né, fazer com o outro, mas não quer que façam com a gente. É fácil fazer com o outro, né? Muitos dizem assim, tem até um dizer para isso, né? Que pimenta no olho do outro serve de refresco. Então, é muito fácil a gente dizer, mas quando chega até a gente, aí dói, né? Aí sente na pele a dor. E é muito ruim, né? A gente sente na pele ali a dor. E é muito ruim. Mas devemos sim perdoar sinceramente, né? E sempre. Mas caminhar junto, aí é diferente. A gente deve perdoar, não guardar mágoa, nem rancor. Mas uma pessoa que a gente perde a confiança, né? Ela jamais vai se tornar aquilo que já foi um dia. Mas a gente deve guardar mágoa dessa pessoa? Não. A gente deve desejar o mal para essa pessoa? Não. A gente deve orar por ela, desejar o bem por ela e querer o bem dela, né? Porém, a gente quer longe, né? Que vá cada um seguir a sua vida. E isso não está errado, porque cada um, né? Até o Senhor mesmo, ele nos fala que o ódio, devemos amar uns aos outros. Então o ódio é algo muito ruim pra gente. Não é pra outra pessoa não está sentindo, mas a gente está sentindo e isso está nos machucando. Então é ruim pra gente, tá certo? Que o Senhor nos perdoe como perdoamos aos outros. Vamos ver em Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 4, está escrito assim. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou o discípulo dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, dai-nos diariamente, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor está nos dizendo o que aqui? Quando a gente orar, a gente deve orar desse jeito. E o que está falando a oração que o Senhor nos ensina aqui? Pai, santificado seja o teu nome, santo é o Senhor, santo é o nome do Senhor. Quando a gente está em tribulação, que a gente chama pelo nome do Senhor, tudo se torna, né? Ali a gente busca força, tudo se torna mais fácil. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia é o quê? A palavra do Senhor, a força no Senhor, né? A oração no Senhor. Então, o Senhor é o nosso pão de cada dia. Perdoai-nos os nossos pecados. O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Mas a gente, como fala aqui, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nos tem devido. Então, a gente tem que fazer o quê? Para a gente ser perdoado, a gente precisa perdoar. Para a gente, né? Para o Senhor nos perdoar, a gente precisa perdoar. Então, meu irmão, perdoar é perdoar, não guardar mágoa, não guardar rancor. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação de não perdoar, de deixar a mágoa entrar, o ódio, o rancor, né? A maldade também, a crueldade de fazer o mal para com o outro. Então, que a gente seja diferente. E esse diferente assim como a gente quer que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos escute, a gente também precisa perdoar ao próximo. Não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar ódio, né? Não guardar, não alimentar esse mal, né? Perdoamos como Jesus nos perdoou?
Em Efésios 4, capítulo 32, versículo 32, está escrito assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou você. Então devemos o quê? Pelo contrário, o Senhor nos perdoa, mas devemos ser bondoso, compassivo do outro, né? Então o Senhor está nos dizendo aqui que a gente deve ser o quê? Bondoso, que a gente deve o quê? Ser compassivo, que a gente deve o quê? Perdoar uns aos outros. Então a gente tem que perdoar. Para que a gente seja perdoado por Deus, a gente precisa perdoar. A gente precisa fazer isso. Então, muitas das vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, né? Não, a gente não vai conseguir, é demais, fez muito pra gente, mas a gente deve sim perdoar, liberar o perdão. Se você não tá conseguindo agora, vai orando pela essa pessoa, vai orando por ela, e você vai começar a sentir Deus trabalhar na tua vida e liberar o perdão, de verdade. E a gente também vai encontrar Deus nos perdoa em 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 9, que está escrito assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, glória a Deus! Então, se a gente confessar o nosso pecado ao Senhor, pedir o perdão ao Senhor, né, de todo o nosso coração, verdadeiramente, de verdade, não mentindo, e sim falando a verdade, o Senhor, Ele faz o que? Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça. Então, tudo que vier cair sobre você, injustiça, porque a língua vai falar, as pessoas vão falar mal de você, né? Vão vir muita defamação, muita injúria, muita injustiça. E o Senhor, Ele vai te purificar e também te livrar de toda injustiça. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pessoa a quem Deus perdoa é feliz? Vamos entender se realmente a pessoa em que Deus perdoa, ela vive feliz, ela é feliz. Vamos lá. A gente vai encontrar em Salmos, capítulo 32, versículo 1 ao 11, que está escrito assim: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesada diz a noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confesseste o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselhos. Não sejam como um cavalo ou mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são o sofrimento do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor e regozijei-se o justo. Exultem todos vocês que são retos de coração. Oh, glória a Deus. Então, bem-aventurado é aquele que perdoa. Bem-aventurado é aquele que pede perdão.
Bem-aventurado é aquele que serve ao Senhor e atribui iniquidades, em cujo espírito não há engano, verdadeiramente. Então, bem-aventurado é aquele que perdoa. Ele é bem-aventurado, ele é realmente feliz. Oh, glória a Deus. Então, ele é feliz aquele que perdoa. E o Senhor guarda, o Senhor livra. Aquele que confessa ao Senhor, aquele que se entrega ao Senhor, o Senhor, ele te livra dos seus pecados, porque ele te dá força. Mas quem vai realmente decidir não pecar mais, não fazer mais, é você, tá certo, meu irmão? Então é isso. E muitos são os sofrimentos dos ímpios, mas os que confiam no Senhor tenham misericórdia certa. Oh, glória a Deus. Então receba aí de Deus, que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Fique na paz do Senhor. Um abençoado dia para você e para sua família. Grande beijo, a paz do Senhor e até o próximo.